Sejam muito bem-vindos a mais uma temporada da série Ciência por Trás dos Produtos. Eu sou a Mariana Bonfim, nutricionista, atuo em assuntos nutricionais para a Herbalife Brasil e nesse episódio vamos conversar um pouquinho sobre o papel do intestino produtos e a gente vai conversar um pouquinho sobre o papel do nosso intestino na saúde. Então o intestino ele tem um papel chave em todo o processo digestivo. Ele é responsável por absorção de água, pela metabolização dos nutrientes e eliminação dos resíduos, mas não é só isso. O intestino ele também está envolvido na produção dos neurotransmissores, que são aqueles mensageiros químicos que levam as informações do cérebro para os demais sistemas. O intestino também está envolvido na produção hormonal e na função imunológica. E aí vocês podem perguntar, mas como assim o intestino está envolvido com a função imunológica? Pois é isso mesmo. Então, dentro do nosso intestino, a gente tem um ecossistema que é composto, por bactérias boas e bactérias ruins. Esse ecossistema ele é chamado de microbiota intestinal. Tá? E o ideal é a gente sempre tentar equilibrar essa microbiota intestinal, favorecendo o crescimento e a diversidade dessas bactérias boas. Porque são essas bactérias boas que vão produzir substâncias que auxiliam na digestão, na eliminação de toxinas e que fortalecem a função de barreira do intestino. A nossa microbiota ela é formada no nosso nascimento, mas a boa notícia é que é possível modular essa microbiota através de um estilo de vida e da alimentação saudável. Então, por exemplo, as fibras prebióticas, elas funcionam como substrato, elas servem de alimento para que essas bactérias boas se reproduzam no nosso intestino. Quando há um desequilíbrio na proporção de bactérias boas e bactérias ruins, esse quadro é chamado de disbiose. E essa disbiose, ela prejudica o funcionamento do intestino, porque vai impactar no prejuízo na absorção dos nutrientes e também em todo o processo de defesa, relacionado ao organismo. Mas será que a microbiota tem relação com outros sistemas, além do sistema imunológico? Na verdade, a microbiota ela também vai interferir no nosso estado mental, na regulação emocional e na função neuromuscular. Isso porque existe uma conexão, uma via de mão dupla entre tudo que é produzido no intestino e tudo que é produzido no cérebro. Então, por exemplo, a serotonina, que é o hormônio conhecido popularmente como hormônio da felicidade, é um hormônio que é produzido em sua maior parte no intestino. Dessa forma, quando o nosso intestino não está funcionando perfeitamente, cumprindo todos os papéis que ele deveria, isso pode inclusive interferir no nosso humor. Então, cuidar do intestino, na verdade, não é só regular o trânsito intestinal, ir ao banheiro todos os dias, O intestino ele é conhecido como o segundo cérebro justamente porque ele faz conexões com os demais sistemas. Dentro dessas conexões, a conexão que ele faz com o sistema imunológico é muito importante. E aqui vale a gente detalhar um pouquinho como que funciona o nosso sistema imunológico. Então, o nosso sistema imune é a nossa linha natural de defesa do organismo, a gente já nasce com ela e é como se as células imunológicas atuassem como soldados do nosso organismo. Então, essas células elas estão sempre atentas para identificar se tem algum invasor, que a gente chama de patógeno, que poderia causar algum tipo de prejuízo para a nossa saúde. E aí, como que eu posso fazer para manter essa minha linha de defesa, os meus soldadinhos, ainda mais atentos, ainda mais capazes? A resposta para essa pergunta é o estilo de vida saudável e ativo praticado de forma consistente. Então, toda a parte de alimentação saudável, consumo de fibras, beber água, se expor ao sol, fazer exercício, tentar minimamente gerenciar o estresse, tudo isso faz parte do contexto que vai fazer com que o nosso sistema imunológico e os outros sistemas operem no seu potencial máximo. Dentro do contexto de alimentação saudável, será que existem nutrientes chaves para potencializar a resposta imunológica? Então, por exemplo, a vitamina C, o zinco e o selênio são nutrientes importantíssimos na produção dessas células de defesa e por isso é tão importante a gente consumir a ingestão adequada desses nutrientes no nosso dia a dia. Um outro nutriente essencial
para o equilíbrio da microbiota intestinal são as fibras. Mas isso você vai aprender no próximo episódio.